Imagine dedicar cada gota de suor, cada momento de dor, cada sacrifício de uma vida inteira para criar 7 filhos. Trabalhar sob o sol escaldante, passar fome para que eles pudessem comer, abrir mão de tudo para que se tornassem alguém na vida. Agora imagine envelhecer, adoecer e descobrir que apenas um desses filhos se lembra de você. Mas a história que vou contar hoje vai muito além disso. É sobre um pai que entregou tudo, sobre escolhas que definem quem realmente somos e sobre uma revelação que vai virar tudo de cabeça para baixo. Quantas vezes você já parou para pensar no verdadeiro significado de família? Será que o sangue que corre nas veias é o que realmente importa? Ou será que o amor se constrói nas pequenas atitudes do dia a dia? Essa é uma história real de superação, abandono, redenção e uma reviravolta tão impactante que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre gratidão e amor verdadeiro. Se você gosta de histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida, fica comigo até o final porque cada minuto dessa narrativa vai te surpreender. E já aproveita para deixar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana eu trago histórias incríveis como essa. Ah, e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias por aí. Preparado para conhecer a jornada de um pai que deu tudo de si e descobriu no final quem realmente importava? Então, vamos começar. A poeira da estrada grudava no rosto de Roberto enquanto ele caminhava sob o sol do meio-dia. As mãos calejadas seguravam firme a enxada, e os pés descalços conheciam cada pedra daquele chão de terra batida. Ele não era um homem de muitas palavras, mas era um homem de muita luta. Aos 32 anos, Roberto já carregava nas costas o peso de 7 vidas que dependiam dele. Tudo começou quando ele e Marina se casaram jovens, cheios de sonhos e pouca coisa no bolso. O primeiro filho veio rápido, depois o segundo, e assim foram chegando. 6 crianças em 12 anos de casamento. A casa era pequena, de apenas 3 cômodos, mas o amor que havia ali dentro era grande o suficiente para fazer tudo parecer imenso. Roberto trabalhava de sol a sol, pegava qualquer serviço que aparecesse. Foi lavrador, foi pedreiro, foi carregador no mercado municipal. Marina costurava para fora e cuidava das crianças com uma dedicação que só as mães sabem ter. Mas a vida tem dessas reviravoltas que a gente não espera. Numa manhã de domingo, enquanto Roberto consertava o telhado da casa, apareceu Dona Conceição na porta. Era a vizinha do outro lado da rua, uma mulher já idosa que morava sozinha. Ela trazia nos braços um embrulho de panos que se mexia devagar. Roberto, Marina, vocês precisam me ajudar. A voz dela tremia. Encontrei esse bebê abandonado na porta da igreja hoje de manhã. Não tenho condições de cuidar dele, e vocês são as únicas pessoas que conheço com um coração grande o suficiente. Marina saiu do fogão e se aproximou. Quando afastou os panos, viu um rostinho pequeno, os olhos fechados, a boquinha fazendo bico. O bebê não devia ter mais que 3 semanas de vida. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas imediatamente. Roberto, olha para ele, tão pequeno, tão indefeso. Ela murmurou, já embalando a criança nos braços como se fosse dela desde sempre. 6 filhos já era uma responsabilidade enorme. Mal conseguiam colocar comida na mesa todos os dias. Como ia ser com mais um? Mas quando ele olhou para os olhos de Marina, viu ali uma súplica silenciosa. E quando olhou para o bebê, sentiu algo diferente apertar no peito. A gente nem sabe de onde ele veio, Marina. Não sabemos nada sobre a família dele. Roberto tentou ser a voz da razão, mas a própria voz saía fraca. A família dele somos nós agora, Marina respondeu com aquela firmeza doce que só ela tinha. Se a gente não ficar com ele, vai para um orfanato. Você quer isso na sua consciência? Roberto suspirou fundo. Olhou para os 6 filhos que brincavam no quintal, descalços, com roupas remendadas, mas com sorrisos no rosto. Olhou para a casa humilde. Olhou para suas mãos calejadas, e então olhou novamente para aquele bebê indefeso. Está bem, ele disse finalmente, mas vai ser duro, vai ser muito duro. A gente dá um jeito, Marina sorriu, as lágrimas agora eram de alegria. Sempre deu. E foi assim que Pedro chegou na família, o 7º filho, o filho que não veio do sangue, mas que chegou do coração. Nos primeiros meses, foi difícil mesmo.
Roberto começou a trabalhar também de madrugada, carregando caixas no mercado antes do sol nascer. Marina dormia menos para dar mamadeira para Pedro durante a noite. Os outros 6 irmãos, mesmo pequenos, ajudavam como podiam. A mais velha, Júlia, com apenas 12 anos, já cuidava dos menores quando os pais saíam para trabalhar. Mas tinha algo diferente naquela casa. Mesmo com tão pouco, mesmo com a barriga roncando às vezes, tinha amor. Tinha união. As crianças cresciam sabendo que precisavam se apoiar, que eram uma equipe. E Pedro, mesmo sem saber de onde veio, crescia no meio daquele amor todo, como se sempre tivesse pertencido ali. Os anos foram passando e Roberto continuava firme no propósito de dar uma vida melhor para os filhos. Ele via outras crianças da região abandonando a escola para trabalhar na roça, mas não queria isso para os seus. Educação é a única herança que posso deixar para vocês, ele dizia sempre. Mas o que ninguém naquela casa imaginava era que as escolhas feitas naquele domingo, quando um bebê abandonado chegou em suas vidas, iriam definir um destino que só seria revelado muitos anos depois. Um destino que mostraria a verdadeira face do amor e da gratidão. E a verdade, quando viesse à tona, seria devastadora para uns e redentora para outros. Os anos se arrastavam como aqueles dias quentes de verão que pareciam não ter fim. Roberto via os cabelos começarem a ganhar os primeiros fios grisalhos, enquanto as crianças cresciam diante de seus olhos. Júlia, a mais velha, agora ajudava Marina com quase tudo em casa. Os gêmeos, Carlos e Renato, já tinham 10 anos e ajudavam o pai nas tarefas mais leves. Fernanda, com 8 anos, era a mais estudiosa de todos. Depois vinha Lucas, sempre quieto, sempre observando tudo. A caçula do sangue era Beatriz, uma menina de 6 anos cheia de energia. E por último, Pedro, o filho que chegou de surpresa, agora com 5 anos, sempre grudado em Roberto como uma sombra. Era curioso como aquilo acontecia. Dos 7 filhos, Pedro era o que mais buscava a presença do pai. Quando Roberto chegava cansado da roça, era Pedro quem corria para tirar suas botas enlameadas. Quando Roberto sentava na varanda para descansar, era Pedro quem sentava ao lado, mesmo sem falar nada, apenas ficava ali. Os outros filhos amavam o pai, sem dúvida, mas tinham aquela independência natural das crianças. Pedro era diferente. Pedro grudava. Esse menino te ama demais, Roberto. Marina comentava sempre, com um sorriso no rosto, enquanto costurava a luz da lamparina. Parece que tem medo de você desaparecer. Roberto apenas balançava a cabeça, mas por dentro sentia algo que não sabia explicar. Talvez fosse orgulho, talvez fosse ternura, ou talvez fosse aquela certeza silenciosa de que tinha feito a escolha certa naquele domingo, anos atrás. O tempo continuou sua marcha implacável. As crianças entraram na adolescência e com ela vieram os desafios maiores. O tempo continuou sua marcha implacável. As crianças entraram na adolescência e com ela vieram os desafios maiores. Uniformes escolares ficaram mais caros, os livros também, e a comida para bocas que cresciam precisava ser em maior quantidade. Roberto começou a fazer bicos durante a noite. Dormia 4, às vezes 3 horas por dia. O corpo doía, as costas reclamavam, mas ele não parava. Não podia parar. Marina também intensificou as costuras. Ficava até tarde da noite, os dedos sangrando às vezes de tanto trabalhar, mas sempre com aquele sorriso cansado no rosto. É pelo futuro deles, ela dizia quando Roberto pedia para ela descansar. Foi quando Júlia completou 16 anos que a primeira grande decisão precisou ser tomada. Ela tinha passado no exame para uma escola técnica na cidade grande, a 2 horas de ônibus dali. Era uma oportunidade única, mas significava gastos com transporte, material, alimentação. Roberto juntou as economias de 6 meses e disse: "Você vai, filha, não importa o que custe." Júlia se formou técnica em enfermagem 3 anos depois. Conseguiu um emprego bom no hospital da cidade e começou a ajudar em casa. Com a ajuda dela, Carlos conseguiu entrar na faculdade de engenharia. Depois, foi a vez de Renato, que escolheu direito. Fernanda quis medicina, e mesmo sendo o curso mais caro de todos, Roberto vendeu o único bem que tinha, um pedaço de terra que herdou do pai, para pagar o primeiro ano. Lucas escolheu administração e Beatriz, pedagogia. E Pedro?
Pedro queria ser professor. Não de universidade, não de escola particular. Ele queria dar aula em escola pública para crianças pobres como ele foi. Quero fazer pelos outros o que o senhor fez por mim, pai, ele disse certa vez, com aqueles olhos cheios de gratidão. Roberto nunca contou para Pedro que ele era adotado. Marina também não. De alguma forma, aquilo nunca pareceu importante. Pedro era filho igual aos outros, simples assim, mas os outros sabiam. Júlia se lembrava bem do dia em que o bebê chegou, e ela contou para os irmãos quando ficaram mais velhos. Todos prometeram nunca contar para Pedro. Não porque fosse um segredo vergonhoso, mas porque não mudaria nada. Ele era irmão deles. Ponto final. Os anos de universidade foram os mais difíceis. 7 filhos estudando, alguns já na faculdade, outros ainda no colegial. Roberto estava com quase 60 anos agora, o corpo completamente quebrado de tanto trabalho. As mãos tremiam, as costas não endireitavam mais direito e uma tosse persistente não o deixava em paz. Marina implorava para ele ir no médico, mas Roberto teimava. Médico é caro, esse dinheiro é para os meninos. Então aconteceu numa tarde de abril. Roberto estava na roça quando sentiu o peito apertar. A dor era tão forte que ele caiu de joelhos no chão. O patrão o encontrou desacordado e chamou a ambulância. Infarto. O médico foi claro. O senhor está com o coração cansado. Precisa parar de trabalhar. Precisa de repouso e tratamento. Se continuar assim, o próximo infarto vai te levar. Marina chorou dias seguidos. Os filhos se reuniram, preocupados. Júlia, que agora era enfermeira, conhecia bem a gravidade da situação. Pai precisa de cuidados, precisa de remédios caros, precisa de acompanhamento médico constante. Ela explicou para os irmãos. Foi quando as rachaduras começaram a aparecer. Rachaduras invisíveis a princípio, mas que estavam ali, crescendo silenciosamente como ervas daninhas num jardim abandonado. Rachaduras que só seriam vistas quando fosse tarde demais. Após o primeiro, Roberto teve mais 2 infartos e foi ficando cada vez mais debilitado, sendo o último o mais severo. Os anos se passaram, mas ele ainda não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo que partiria seu coração em pedaços. A tempestade estava apenas começando, e os ventos da ingratidão soprariam mais forte do que ele jamais poderia imaginar. Roberto voltou para casa depois de 2 semanas no hospital. O médico tinha sido firme. Ele não podia mais trabalhar pesado, precisava de repouso, de uma alimentação melhor, de remédios que custavam o salário de uma semana inteira. Marina olhava para o marido, agora tão frágil, tão diferente daquele homem forte que carregava sacos de 50 quilos nas costas, e sentia o coração apertar. Os filhos se reuniram na sala pequena da casa. Júlia, Carlos, Renato, Fernanda, Lucas, Beatriz e Pedro. Todos já adultos agora, alguns já formados, outros terminando a faculdade. A conversa precisava acontecer. Pai não pode mais trabalhar, Júlia começou, com aquela voz de enfermeira acostumada a dar notícias difíceis. E mãe também está cansada. Eles deram tudo por nós. Agora é nossa vez de cuidar deles. Houve um silêncio pesado na sala. Carlos, agora engenheiro numa empresa grande, foi o primeiro a falar. Júlia, eu acabei de comprar um apartamento. Estou pagando financiamento pelos próximos 20 anos. Mal sobra dinheiro no fim do mês. Renato, o advogado, concordou. Eu também estou começando no escritório. O salário ainda é baixo e você sabe como é difícil se estabelecer na advocacia. Não posso comprometer minha carreira agora. Fernanda, a médica que Roberto vendeu a terra para formar, suspirou. Gente, eu estou fazendo residência. Trabalho 36 horas seguidas, ganho uma miséria. Quando terminar e começar a ganhar bem, aí sim posso ajudar mais. Lucas foi direto. Minha empresa está expandindo. Estou sendo cogitado para uma promoção. Preciso focar nisso agora. Não posso me distrair com problemas financeiros. Beatriz, a mais nova das meninas, começou a chorar. Gente, eu também quero ajudar, mas acabei de casar. Meu marido e eu estamos construindo nossa vida. Não temos como assumir essa responsabilidade agora. Pedro ouvia tudo calado, as mãos tremendo levemente. Ele tinha se formado há 6 meses, dava aula em 2 escolas públicas da periferia. O salário era baixo, dividia um quartinho alugado com outro professor, mas juntava cada centavo que sobrava.
Eu posso ajudar, Pedro disse, a voz firme apesar de baixa. Júlia olhou para ele com pena. Pedro, você ganha menos que todos nós aqui. Como você vai conseguir? Eu dou um jeito, ele respondeu simples. Posso pegar mais aulas, posso fazer reforço escolar à noite, posso trabalhar nos fins de semana, mas não vou deixar pai e mãe desamparados. Carlos riu, um riso sem humor. Pedro, seja realista. Você mal ganha para se sustentar. Que diferença você vai fazer? Aquelas palavras cortaram como faca. Pedro olhou para os irmãos, um por um, e viu algo que nunca tinha visto antes. Viu indiferença onde sempre houve amor. Viu cálculo onde sempre houve generosidade. Viu egoísmo onde sempre houve união. Então eu faço sozinho, Pedro disse, levantando da cadeira. Vocês podem ter diplomas na parede, carros novos e apartamentos bonitos, mas eu tenho algo que vocês perderam no caminho. Gratidão. Ele saiu da sala sem olhar para trás. Nos dias seguintes, Pedro passou a visitar Roberto e Marina todos os dias depois do trabalho. Levava sacolas com comida, pagava os remédios mais urgentes, sentava para conversar, ajudava Marina nas tarefas da casa. Os outros irmãos apareciam de vez em quando, sempre com desculpas na ponta da língua, sempre apressados, sempre ocupados demais. Roberto percebia tudo, mas não dizia nada. Marina tentava defender os filhos. Eles estão ocupados, Roberto. Estão construindo a vida deles. A gente entende. Mas Roberto não entendia. Ele havia aberto mão de tudo, absolutamente tudo, para que eles tivessem essa vida que agora os deixava ocupados demais para olhar para trás. A dor no peito não era só do coração doente, era de outra coisa, algo que doía muito mais fundo. Passou um ano. A saúde de Roberto piorou. Ele precisava de cuidados constantes agora. E Marina, com quase 70 anos, não tinha mais forças para tudo sozinha. Pedro tentava ajudar, mas trabalhava o dia inteiro e não podia estar presente todo o tempo. Foi Júlia quem trouxe a proposta numa tarde de domingo, quando todos estavam reunidos novamente. Precisamos falar sobre o asilo. Marina ficou pálida. Asilo? Você está falando de colocar seu pai num asilo? Mãe, seja racional, Júlia continuou, naquela voz profissional que usava no hospital. Pai precisa de cuidados que a senhora não pode dar. Precisa de enfermagem 24 horas. O asilo Vila dos Pinheiros é bom, limpo, tem toda a estrutura. Eu visitei. E quem vai pagar? Pedro perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Todos nós dividimos o custo, Carlos respondeu rápido demais. Sai muito mais barato do que contratar enfermeira particular. É a solução mais prática. Prática. Essa palavra ecoou na cabeça de Roberto como um sino fúnebre. Seus filhos estavam falando em colocá-lo num asilo porque era prático. Não porque fosse necessário. Não porque não havia outra opção. Mas porque era prático para as vidas ocupadas que eles tinham agora. Eu levo ele para minha casa, Pedro disse de repente. Todos olharam para ele como se ele tivesse enlouquecido. Pedro, você mora num quarto alugado, Fernanda disse. Como você vai cuidar do pai? Eu arranjo um lugar maior, dou um jeito, mas não vou deixar ele num asilo. Roberto olhou para Pedro naquele momento e lágrimas começaram a descer pelo rosto envelhecido. Aquele menino que chegou abandonado numa manhã de domingo, aquele menino que ele pegou nos braços sem saber de onde vinha, era o único que estava ali, de verdade, por ele. Mas o que nenhum deles sabia, nem mesmo Roberto, era que uma verdade guardada há décadas estava prestes a vir à tona. Uma verdade que mudaria tudo. Uma verdade que mostraria que o destino tem dessas ironias cruéis que a gente só entende quando já é tarde demais. E essa verdade começaria a se revelar de uma forma que ninguém esperava. Roberto acabou indo para o asilo. Não porque quisesse, mas porque Pedro, mesmo com toda a determinação do mundo, não tinha condições reais de cuidar dele sozinho. O quarto que alugava era minúsculo, sem estrutura para um doente que precisava de cuidados constantes. Então, com o coração partido, Pedro aceitou que o pai fosse para o Vila dos Pinheiros, mas fez uma promessa silenciosa. Visitaria todos os dias. E cumpriu. Religiosamente, depois de dar suas aulas, Pedro pegava 2 ônibus e ia até o asilo.
Chegava por volta das 6 da tarde. Ficava até às 9 da noite. Levava comida caseira que ele mesmo preparava no fim de semana. Lia jornal para Roberto, contava histórias dos alunos, fazia companhia. Roberto esperava por aquelas visitas como quem espera pelo ar. Eram as únicas horas do dia em que ele se sentia vivo, de verdade. Os outros filhos? Júlia aparecia uma vez por mês, sempre rápida, sempre checando o relógio. Carlos enviava dinheiro para a mensalidade, mas não visitava faz 3 meses. Renato ligava de vez em quando, conversas de 5 minutos, cheias de desculpas. Fernanda estava muito ocupada com a carreira médica. Lucas sumiu completamente depois que conseguiu aquela promoção. Beatriz enviava cartões em datas especiais, como se isso substituísse presença. Marina ainda estava em casa, mas a solidão de não ter o marido por perto estava acabando com ela. Ela também recebia apenas as visitas de Pedro, que dividia seu tempo livre entre o pai no asilo e a mãe na casa velha. Os outros filhos mandavam dinheiro, sim, mas dinheiro não enche a falta que a presença deixa. Foram-se passando 2 anos assim. Roberto estava com 73 anos agora, o corpo cada vez mais fraco, mas a mente ainda lúcida o suficiente para sentir cada pontada de abandono. Ele via outros idosos no asilo, recebendo visitas de filhos, netos, famílias inteiras aos domingos. E ele tinha apenas Pedro. Sempre Pedro. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Pedro lia o jornal para ele, Roberto segurou a mão do filho com força. Pedro, filho, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar, pai. Roberto respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem de 30 anos. Você não é meu filho de sangue, Pedro. Você foi abandonado na porta da igreja quando tinha algumas semanas de vida. Dona Conceição te trouxe para nós, e sua mãe e eu decidimos te criar como nosso. Pedro ficou em silêncio. Não era exatamente uma surpresa. Ele sempre foi diferente dos irmãos, fisicamente falando. Sempre teve aquela sensação estranha de não se encaixar completamente, mas ouvir aquilo em voz alta, ouvir a confirmação, ainda assim doía. Por que está me contando isso agora, pai? Pedro perguntou, a voz embargada. Porque eu preciso que você entenda uma coisa, meu filho. Roberto apertou a mão dele mais forte. Eu tenho 6 filhos do meu sangue, e todos eles me abandonaram. Mas você, que não tem uma gota do meu sangue, é o único que está aqui. E isso me ensinou a maior lição da minha vida. Família não é sobre sangue. Família é sobre quem fica. Pedro abraçou o pai e chorou. Chorou por ele. Chorou pelos irmãos que perderam a essência do que era família. Chorou pela ironia cruel de tudo aquilo. Mas a vida ainda guardava mais reviravoltas. 3 meses depois daquela conversa, Marina teve um derrame. Foi Pedro quem a encontrou caída na cozinha durante uma de suas visitas. Ela foi internada às pressas, e dessa vez, os 6 filhos apareceram no hospital. Afinal, era grave. O médico foi claro. Marina precisaria de cuidados intensos, fisioterapia, acompanhamento constante. Ela tinha ficado com sequelas, o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Não poderia mais morar sozinha. A reunião familiar aconteceu novamente, agora no corredor do hospital. E novamente, as desculpas começaram a aparecer. Apartamento pequeno, trabalho exigente, filhos pequenos, falta de estrutura, rotina complicada. Cada um tinha um motivo perfeitamente justificável para não poder levar a mãe para casa. Ela vai morar comigo, Pedro disse, e dessa vez ninguém duvidou, ninguém questionou. Apenas aceitaram, aliviados por não terem que lidar com aquilo. Pedro alugou um apartamento maior, de 2 quartos. Usou todas as economias que tinha. Trouxe Marina para morar com ele e contratou uma ajudante para ficar durante o dia enquanto ele trabalhava. À noite, ele mesmo cuidava dela. Nos finais de semana, levava Marina para visitar Roberto no asilo. Foi durante uma dessas visitas que aconteceu o inesperado. Roberto e Marina estavam juntos no jardim do asilo. Pedro tinha ido buscar água quando apareceu uma senhora elegante, de uns 70 anos, acompanhada de um homem mais novo. Roberto? A mulher disse, a voz trêmula. Roberto da Silva? Roberto olhou para ela sem entender. Sim, sou eu. A senhora me conhece? A mulher se aproximou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sou Helena, Helena Ferreira. Nós...
Nós nos conhecemos há muitos anos. Muito antes de você casar. Roberto arregalou os olhos. Helena. Ele se lembrava dela. O primeiro amor da juventude, antes de conhecer Marina. Eles namoraram por 2 anos, mas a família dela era rica e não aceitava o relacionamento com um rapaz pobre. Obrigaram Helena a terminar e se casar com um homem de posses. Helena? Meu Deus, faz muito tempo. Realmente faz muito tempo, ela completou. Roberto, eu preciso te contar algo. Algo que guardei a vida inteira. E então ela contou. Contou que ficou grávida dele antes de se casar. Contou que a família descobriu e a obrigou a ter o bebê em segredo. Contou que deram a criança para adoção assim que nasceu, numa cidade vizinha, sem nem deixar ela ver o rosto do filho. Por que está me contando isso agora? Roberto perguntou, o coração disparado. Por quê? Helena olhou para o homem ao lado dela. Porque eu passei os últimos 30 anos procurando nosso filho e finalmente encontrei. Roberto sentiu o mundo girar. Marina segurou sua mão com a que ainda funcionava. E foi nesse momento que Pedro voltou com os copos de água. Helena olhou para ele e as lágrimas escorreram mais fortes. É você. Eu tenho as certidões, os documentos, o teste de DNA que fiz através dos registros do orfanato. Roberto, o filho que você criou sem saber, é nosso filho. É seu filho de sangue. O silêncio que caiu sobre aquele jardim foi ensurdecedor. O destino tinha acabado de mostrar sua mão. E a ironia era tão perfeita que parecia roteiro da própria vida. O único filho que ficou, o único que amparou, o único que não abandonou, era exatamente o filho que sempre foi dele por direito de sangue, mesmo sem ninguém saber. O mundo parou naquele momento. Pedro olhou para Helena, depois para Roberto, depois para os papéis que ela estendia com mãos trêmulas, certidões de nascimento, documentos do orfanato, laudos de DNA. Tudo estava ali, preto no branco, provando o impossível. Ele era filho biológico de Roberto. Roberto não conseguia falar. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado enquanto ele olhava para Pedro. Realmente olhava, como se o visse pela primeira vez. Os olhos, como ele nunca tinha percebido. Os mesmos olhos castanhos esverdeados que ele via no espelho quando jovem. O formato do rosto, o jeito de andar levemente curvado para a frente. Estava tudo ali, sempre esteve, mas ninguém nunca procurou ver. Marina chorou também, a mão boa apertando o braço de Pedro. Meu filho, ela sussurrou. Sempre foi meu filho de verdade. Helena explicou toda a história. Como a família dela, tradicional e cheia de preconceitos, descobriu a gravidez e a arrancou de Roberto. Como a obrigaram a ter o bebê em segredo numa clínica particular em outra cidade. Como arrancaram a criança de seus braços minutos após o parto. Dizendo que seria melhor assim, que ela esqueceria, que seguiria em frente com a vida que a família planejou para ela. Mas eu nunca esqueci, Helena dizia, a voz quebrada. Me casaram à força com Antônio, um homem que eu não amava. Tive 2 filhos com ele, mas sempre senti que faltava um pedaço de mim. Quando Antônio morreu há 10 anos, comecei a procurar. Gastei em investigadores, em advogados, em gente que pudesse me ajudar a encontrar nosso filho. O homem que estava com ela, Eduardo, se apresentou. Era o filho mais novo dela, meio-irmão de Pedro. Eu ajudei minha mãe nas buscas, ele explicou. Quando finalmente conseguimos rastrear os registros do orfanato e cruzar com as informações da igreja onde você foi deixado. Descobrimos que um casal chamado Roberto e Marina da Silva tinha adotado um bebê naquele período. Pedro sentou na cadeira do jardim, as pernas não o sustentavam mais. Toda a vida dele passou na cabeça como um filme. As dificuldades, os sacrifícios, o amor incondicional que Roberto e Marina deram para ele. E agora essa verdade. Ele sempre foi filho deles. O destino tinha brincado com todos, tinha feito um círculo perfeito onde o começo e o fim se encontravam. Pai, Pedro olhou para Roberto. O Senhor sempre foi meu pai, isso não muda nada. Muda tudo, filho, Roberto disse, a voz firme apesar das lágrimas. Muda porque agora eu sei porque meu coração sempre soube que você era especial. Não foi coincidência você ser o único que ficou. Foi o sangue chamando. Foi o amor de pai e filho que sempre existiu.
A gente só não sabia que era em dobro. Helena se aproximou de Pedro, hesitante. Eu não vim aqui para tirar você deles. Vim para te conhecer, para te pedir perdão por ter perdido 33 anos da sua vida. Vim para oferecer tudo o que eu deveria ter dado desde o começo. O que a senhora quer dizer? Pedro perguntou. Eduardo abriu uma pasta e mostrou documentos. Minha mãe é dona de uma fortuna considerável, imóveis, investimentos, empresas, e ela quer dividir tudo igualmente entre os 3 filhos. Eu, minha irmã Isabela e você. Pedro olhou para os papéis, mas sua cabeça estava em outro lugar. Os outros, os meus irmãos, Júlia, Carlos, Renato, Fernanda, Lucas, Beatriz, eles sabem disso? Ainda não, Roberto disse. Mas precisam saber. A notícia se espalhou rápido. Pedro ligou para Júlia e pediu que reunisse todos os irmãos na casa velha no sábado seguinte. Disse que era urgente. Pela primeira vez em anos, os 7 irmãos estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Pedro contou tudo. Mostrou os documentos, explicou sobre Helena, sobre a descoberta. E então veio o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de significados diferentes para cada um ali. E você? O que faria no lugar de Pedro? Perdoaria irmãos que só voltaram quando viram interesse? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber sua opinião. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para não perder as próximas histórias incríveis como essa. Pedro respirou fundo. Vou aceitar a herança que Helena está oferecendo. Vou usar esse dinheiro para tirar pai e mãe do sofrimento. Vou comprar uma casa boa, com estrutura para os 2. Vou contratar os melhores cuidadores. Vou dar para eles o conforto que merecem. E vocês podem continuar suas vidas ocupadas, suas carreiras importantes, seus compromissos inadiáveis, porque agora vocês não são mais necessários. Eu tenho condições de cuidar dos nossos pais sozinho. Carlos tentou se aproximar. Pedro, não precisa ser assim. Somos irmãos. Somos, Pedro concordou. Mas ser irmão de sangue não significa nada se não tem amor de verdade. Pai me ensinou isso. Ele me amou, sem saber que eu era filho dele. Isso é amor de verdade. Nos meses seguintes, a vida de Pedro mudou completamente. Helena o recebeu de braços abertos em sua família. Eduardo e Isabela, seus meios-irmãos, tornaram-se amigos verdadeiros. Pedro comprou uma casa linda, espaçosa, adaptada para as necessidades de Roberto e Marina. Trouxe o pai do asilo, contratou enfermeiros e fisioterapeutas para a mãe. Finalmente, depois de tanto sofrimento, Roberto e Marina tinham o descanso que mereciam. Helena visitava sempre, construindo a relação que o tempo roubou dela. Ela se encantou com Roberto de novo e os 2 passavam horas conversando sobre o que poderia ter sido. Não houve romance, não havia espaço para isso depois de tanto tempo e com Marina ali, mas houve uma amizade bonita, um respeito mútuo, um carinho de quem compartilhou algo precioso, um filho. Os outros 6 irmãos tentaram se aproximar algumas vezes. Ligavam, mandavam mensagens, apareciam na casa nova com desculpas e pedidos de perdão. Pedro os recebia com educação, mas com distância. O perdão viria com o tempo, talvez. Mas a confiança? Essa tinha sido quebrada em pedaços pequenos demais para juntar novamente. Roberto viveu mais 4 anos naquela casa, cercado do amor de Pedro, Marina e Helena. Foram os anos mais felizes da vida dele, ele dizia sempre. Morreu dormindo, em paz, com a mão de Pedro segurando a dele. Marina o seguiu 2 anos depois, também em paz, também cercada de amor. No funeral, os 6 irmãos apareceram, todos chorando, todos arrependidos. Pedro os abraçou, porque eram irmãos afinal, mas não havia mais o que dizer. As escolhas tinham sido feitas, as consequências vividas. Pedro continuou sendo professor. Mesmo com a fortuna que herdou de Helena, não quis largar a sala de aula. Usou o dinheiro para criar um instituto que oferecia bolsas de estudo para crianças pobres, construiu escolas em comunidades carentes, fez exatamente o que sempre quis fazer: transformar vidas através da educação, assim como seus pais transformaram a dele. A ironia da vida ficou clara para todos. Os 6 filhos, que Roberto e Marina criaram com tanto sacrifício, que tiveram tudo, se tornaram doutores e pessoas importantes, mas esqueceram de ser humanos.
E o sétimo filho, aquele que chegou abandonado numa manhã de domingo, aquele que o destino trouxe por caminhos tortuosos. Esse, sim, aprendeu a lição mais importante que pais podem ensinar. Gratidão, amor e lealdade não se compram, não se ensinam em universidades, não vêm em diplomas. Vêm do coração. E no final, o que realmente importou não foi quem tinha o sangue de quem. Foi quem ficou quando todos foram embora. Foi quem amou quando era difícil amar. Foi quem deu sem esperar receber. Porque família, a família de verdade, não é definida por DNA. É definida por atitudes. É definida por escolhas. É definida por amor. Roberto sabia disso desde aquele domingo, quando pegou nos braços um bebê abandonado e decidiu amá-lo como seu. E a vida, em sua sabedoria infinita e suas ironias perfeitas, mostrou que aquele bebê sempre foi dele. Sempre foi seu filho. Sempre foi seu sangue. Mas mesmo se não fosse, mesmo se o DNA tivesse mostrado outra coisa, nada teria mudado. Porque Pedro era filho dele do jeito que realmente importa. Era filho do coração. E essa é a maior lição que essa história deixa. Você pode gerar filhos, mas isso não te torna pai. Você se torna pai quando fica, quando ama, quando cuida, quando sacrifica. E você se torna filho não quando nasce de alguém, mas quando escolhe ficar ao lado desse alguém, especialmente quando o mundo todo vai embora. Roberto criou 7 filhos. 6 eram do seu sangue desde sempre. Um ele pensou que não era. Mas no final apenas um foi realmente filho. E, ironicamente, esse era o único que sempre foi dele por todos os direitos, de sangue, de escolha e de amor. Se essa história tocou você de alguma forma, eu te convido a continuar vivendo essas emoções comigo, aqui no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário contando o que sentiu e até que parte você mais se conectou. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.